Olá, hoje, iremos falar sobre o que foi a escultura romana. Vamos iniciar? A escultura romana se desenvolveu no centro do Império Romano, entre o século VI a.C. e o século V d.C. Inicialmente, essa expressão artística foi muito influenciada pelos povos etruscos, que viviam na Península Itálica, e durante o período helenístico, teve grande contribuição da escultura grega, produzida pelos povos que habitavam as colônias de Magna Grécia. Quem se interessa em estudar a escultura romana pode se confundir um pouco, já que ela se relaciona muito com a escultura grega. Na escultura romana também era muito comum as cópias. Inclusive, havia até escolas de ofício para cópias nas cidades de Roma e Atenas, onde os escultores produziam cópias em miniatura de obras gregas. Os gregos permaneceram como as maiores referências nos cursos de escultura em Roma. Mas engana-se quem pensa que os romanos apenas copiavam a arte grega. Muito pelo contrário. Além de ter a capacidade de reproduzir a arte escultórica grega, os escultores de Roma desenvolveram seus próprios traços e se mostraram muito hábeis nessa área. Atualmente, suas obras são utilizadas como um exemplo de técnica, principalmente no retrato, expressividade e realismo. Esta imagem trata da loba capitolina, que representa uma lenda sobre a fundação de Roma. De acordo com a história, ela amamentou os gêmeos Rômulo e Remo. Rômulo foi responsável pela fundação de Roma. Principais aspectos da escultura romana. Toda a obra escultórica romana foi marcada pelas influências dos gregos e etruscos. Essas duas grandes escolas desenvolveram a arte dos retratos, que reproduziam, com muitos detalhes, os patrícios, imperadores e tantas outras figuras emblemáticas, que mereciam registro na história. Entretanto, foram os romanos que se aprofundaram nessa arte, e produziram retratos ainda mais realistas. Eles tinham a preocupação de deixar as expressões faciais bem naturalistas, o mais próximo possível da realidade. Os escultores romanos gostavam de representar em suas obras as divindades religiosas e mitológicas, relevos históricos e funerários, pelos quais ficaram conhecidos mundialmente. Narrativas históricas e os retratos de personagens importantes. Alguns escultores romanos também se basearam nas obras do período arcaico grego durante o século I. A escultura arcaica grega foi desenvolvida em meados de 650 a.C. e se estendeu até 480 a.C. Esse tipo de escultura era um pouco diferente, mais baseada nos cânones egípcios, onde predominavam as esculturas votivas masculinas, que estavam sempre nus, que ficaram conhecidas como couros, e as femininas, sempre vestidas, eram chamadas de coré. Como os cânones eram mais rígidos, a posição monolítica com o pé esquerdo à frente, assim como no Egito, era predominante. Embora fosse uma cópia do que era produzido na civilização egípcia, os romanos também acrescentaram seus próprios traços como, por exemplo, o desenvolvimento da escultura de vulto redondo, uma técnica de escultura em 3 dimensões e que permitia que as obras fossem observadas de qualquer ângulo. Elas eram feitas em tamanho natural, pintadas com policromia e liberadas de pedra. Influência da arte etrusca e grega, mas com características dos próprios romanos. Não tinha um ideal de beleza, mas prezava por representações realistas. O realismo é o aspecto principal em todas as esculturas. Elas tinham detalhes como cicatrizes, rugas, demonstrações dos efeitos do tempo no rosto e do envelhecimento da pele, reproduções dos feitos realizados durante o Império Romano. Obras que misturavam aspectos da escultura e arquitetura. O busto humano está entre as obras que mais diferenciam a escultura romana das demais. Quem deseja conhecer as esculturas mais famosas daquele período?
precisa visitar os museus de Roma. Na capital da Itália estão os museus mais valiosos, como o do Vaticano, os Museus Capitolinos e o Museu Nacional Romano, que possuem um vasto acervo das esculturas. A Galeria degli Uffizi, localizada em Florença, também guarda uma parte significativa de bustos romanos. Nesses locais, além de poder ver de perto as esculturas da Roma antiga, as pessoas podem conhecer toda a história daquele período. Nos museus estão as obras mais famosas, principalmente as grandes estátuas de deuses, imperadores e outros heróis como, por exemplo, a escultura equestre em bronze do imperador Marco Aurélio, da qual existe uma réplica no centro da Praça do Capitólio. A estátua de Marco Aurélio a cavalo tem 3,53 metros de altura. Além de imperador, Marco Aurélio se dedicou ao estudo da filosofia, e especialmente ao estoicismo. Quem visita a cidade também pode ver o Colosso de Constantino, ou como também é conhecida, a cabeça colossal de Constantino, o Grande. A obra é do século IV e foi esculpida em mármore branco. Embora o realismo fosse um aspecto importante das esculturas romanas, os imperadores eram retratados em estátuas bem imponentes, quase como se fossem deuses. A postura autoritária também era bem característica. Um exemplo, que pode demonstrar isso é o da estátua de Augusto de Prima Porta. Augusto foi o primeiro imperador romano. Sua escultura foi produzida em meados de 19 a.C. O escultor prezou por representar as feições reais do imperador, e inclusive inseriu as ornamentas romanas na estátua. A obra também tinha o braço apontado para o horizonte, como se estivesse guiando seus súditos. Nos museus capitolinos também fica a loba capitolina, uma escultura de bronze, com dimensões aproximadamente naturais. Ela é considerada como parte da escultura etrusca, mais precisamente do escultor Vulca de Veios, mas pode ter outra origem. Além de reproduzir as alegorias históricas e os personagens mais importantes do período, a escultura romana também foi representada pelas estátuas de espíritos, que protegiam as casas. Essas figuras eram esculpidas com cabelos longos, túnicas e sandálias talhadas em bronze. As lápides e os bustos também ficaram comuns durante um período, quando os enterros tomaram o lugar das cremações. Muitos familiares optaram por retratar o falecido e esculpir as lápides em pedra, com narrativas da mitologia. Esta imagem retrata a obra O Grito, que foi uma série de pinturas produzidas em 1893. O quadro, O Grito, tornou-se um dos mais famosos do mundo. As obras de Tarsila do Amaral são muito conhecidas. Quadros como Abaporu e Tantropofagia caracterizam o estilo da artista. Já as obras de Salvador Dalí são as principais representantes do surrealismo. Elas misturam as dimensões da lucidez e do delírio em uma só peça. É isso aí. Esses foram alguns exemplos das esculturas romanas que trouxemos até aqui. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Tchau. Bons estudos!